Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao estudo dos arcanos menores do naipe de Copas através do arcano 6 de Copas. Como vocês já devem ter me acompanhado desde o arcano As de Copas, a gente está chegando aqui a um momento onde estamos chegando meio que no meio dessas cartas. Nós acabamos de passar pelo 5 de Copas e agora nós temos de dar continuidade a essa bela história aqui. Como a gente viu, o arcano do 4 de copas e do 5 de copas, eles falam sobre uma dor interna muito grande que uma pessoa está passando para ela poder entender e equilibrar as emoções dela e as expectativas que ela tem em relação à vida e ao que ela realmente deseja. O naipe de copas ele é considerado a polaridade negativa do elemento feminino. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, o naipe de paus e o naipe de espadas representam a polaridade masculina no tarô, o naipe de paus sendo a polaridade positiva e o naipe de espadas a polaridade negativa. Por isso que se vocês observarem, geralmente o naipe de paus é positivo e geralmente o naipe de espadas é negativo, enquanto que no naipe de copas e de terra, que é o ouros, representa a polaridade feminina, no caso terra como sendo a polaridade feminina positiva e copas sendo a polaridade feminina negativa, porque todo o tarô ele é dual. Então, a gente vê aqui que a maioria dos arcanos do naipe de copas, eles falam sobre conflitos internos, falam sobre emoções mal resolvidas, falam sobre uma pessoa precisando entender melhor os sentimentos dela. E agora, no Seis de Copas, a gente vê a comunhão da terra e da água se equilibrando através do Seis de Copas. Se vocês observarem, o arcano do Seis de Copas ele é todo dourado, representando aí a riqueza da estabilidade material junto com a estabilidade emocional. É o momento, entre aspas, dos sonhos da vida de todo mundo, onde a pessoa está ganhando dinheiro e onde ela está amando alguém e ela tem uma vida onde ela está amando alguém que ela sabe que vai durar e que vai ser algo estável, feliz e alegre. Seria tipo, entre aspas, a vida dos sonhos. Sua vida financeira e amorosa dando certo ao mesmo tempo. E se vocês observarem, toda a construção que está aí no fundo, no Seis de Copas, mostra uma casa grande, farta, mostra a fartura financeira, mostra aí grandiosidade. Não é uma casa pequena, é uma casa grande, estável, estruturada, de pedra. E se vocês observarem o naipe de copas, diferente de em outras cartas, como a gente vai ver, ele está repleto de coisas dentro dele. Se eu não me engano, é a primeira carta até agora, até o 6 de ouros, que tem algo dentro, saindo de dentro dessas copas. E a gente vê aí 6 copas floridas, representando que dentro dessa copa aí tem terra e também tem água. Afinal, tem alguém molhando essa copa para que essa planta consiga se manter viva. Então a gente vê de novo aí a perfeita união do elemento terra com o elemento água. Curiosamente, as flores que estão saindo dessas copas são flores de 5 pétalas. Lembrando aí o 5 de Copas, que foi a última carta que a gente estudou. E agora a gente está aqui no 6 de Copas. O 6 é a transição, a saída do pentagrama, que é o 5, para o 6, que é o hexagrama, que é a estrela de Davi, que representa um momento de perfeito equilíbrio entre a polaridade masculina, que é o triângulo para cima, e a polaridade feminina, que é o triângulo para baixo, devido à forma dos órgãos, que vocês sabem o que é. E aí a gente vê tanto um menino quanto uma menina na carta. O menino em pé, mais altinho, entregando uma copa para essa menina, representando aí a doçura, a leveza, a infância, aquele primeiro amor de infância, ou então aquele carinho, aquela gentileza de infância, e mostra aí os dois se reencontrando. O que isso significa? Enquanto o 4 e o 5 de copas falam sobre uma dor e sobre um sofrimento interno que alguém está passando por não estar construindo a verdadeira obra e sim construindo a ilusão que vai fazer ela se sentir mal, o 6 de copas é o momento onde a pessoa aceita, onde ela simplesmente abre mão, onde ela solta todas aquelas expectativas e desejos que ela tinha, e onde agora ela finalmente volta para a versão mais jovem dela, mais leve dela. Ela reencontra a criança interna que existe dentro dela.
Lá na psicologia analítica junguiana, Jung diz o seguinte, que nós nos tornamos o adulto que queríamos ter por perto quando nós éramos crianças pequenas e indefesas. Então, se você observar, hoje em dia, o homem ou a mulher que você tem todas as características que você queria ter tido para te proteger dos intempéries da vida quando você era uma criança. E boa parte da sua personalidade é moldada nisso. Então, as causas sociais, as coisas pelas quais você luta, as coisas que você mais engaja e tenta modificar no mundo, são as coisas que você queria ter tido. São os auxílios que você queria ter tido quando você era uma criança indefesa e que ninguém fez isso por você. Então, o Seis de Copas é um momento onde essa pessoa que estava trabalhando por algo que não era o que ela era de verdade, agora ela se reencontra com a criança interna, ela se reencontra com a versão mais jovem dela e ela busca as respostas para ela saber o que ela realmente tem que ser nessa encarnação. O Seis de Copas aqui também faz referência ao Arcano dos Enamorados no tarô. Lá no vídeo mais aprofundado do Arcano dos Enamorados eu explico com profundidade esse momento onde a ânima, que é a personalidade feminina, se une ao ânimos, que é a personalidade masculina. Então a gente vê aí um momento onde essa pessoa ela entra em paz com a versão interna inconsciente dela, onde ela para de fugir dela mesma e ela se encontra, e onde ela começa com a nostalgia, com a leveza, deixar de se culpar e de colocar tanto peso nas costas dela. Lá na série Sangue de Zeus, da Netflix, tem um trecho onde as Nornas, que são as senhoras do destino, falam uma frase que me marcou muito. Elas dizem o seguinte: se você quer encontrar o caminho para seguir o seu destino nessa vida, você tem que encontrar e voltar para o local onde você tomou uma direção diferente para tentar fugir dele. O que é que essa frase quer dizer? Que muitas vezes a vida, a gente passa muito tempo, entre aspas, perdido, que não é perdido, afinal a gente está aprendendo algo, tentando fugir do nosso destino, enquanto o nosso destino grita para a gente o tempo inteiro, venha fazer o que é a sua grande obra, e a gente meio que vai ignorando por ilusões na nossa mente. O Seis de Copas é o momento onde a gente se reintegra, o momento onde a gente volta a lembrar o que é que a gente veio fazer de verdade, o momento onde a gente olha para dentro da gente e para de brigar contra a nossa criança interna e a gente vai lá e faz aquilo que a gente sabe que sempre foi o que a gente queria de verdade, mas que a gente não acreditava que era verdadeiramente o nosso caminho. Então essas duas crianças brincando aí com leveza nos lembram os momentos de irresponsabilidade da vida. Irresponsabilidade aqui no sentido da infância. Quando você é uma criança, você não tem responsabilidade nenhuma a não ser brincar, comer, se divertir. Quem tem que se preocupar com, sei lá, se vai ter sua comida, se você vai ter, sei lá, roupas para poder ir para a escola, se você vai poder brincar, é seus pais que vão ter que cuidar disso tudo. Então, quando você é criança, você é irresponsável no bom sentido, no sentido de que você está leve e tranquilo porque você sabe que tudo o que você precisa vai ser suprido pelos seus pais de acordo com a vida que eles podem te oferecer de melhor. Tanto que geralmente os pais eles se abnegam para dar o melhor para os seus filhos. Isso molda muito o caráter. E quando a gente chega a viver a nossa verdadeira obra, quando a gente chega a viver o nosso verdadeiro caminho, que lá no livro O Alquimista, de Paulo Coelho, é profundamente explanado isso, da nossa lenda pessoal, é o momento onde a gente volta a ser criança, onde a gente volta a poder ser, entre aspas, irresponsável no sentido de estar leve e tranquilo, porque a gente sabe que quando a gente faz aquilo que o nosso espírito tem que fazer para evoluir, Deus simplesmente vai nos dar tudo e nos entregar tudo, assim como quando éramos crianças, os nossos pais faziam por nós. Então, por isso que Jesus diz lá que todos nós temos de voltar a ser como as criancinhas, leves, puros e criativos e inocentes e sem preconceitos. Porque quando a gente volta a se tornar uma criança, só que uma criança adulta,
que é o que o Seis de Copas tenta nos ensinar, onde a gente volta até aquela nostalgia e agir que nem uma criança leve, tranquila, confiante, fazendo a nossa parte e deixando Deus nos ajudar, a gente vê como toda a nossa vida ela volta para o eixo e tudo se organiza. Quando você estiver na sua verdadeira vontade, quando você estiver no caminho que é realmente o caminho que o seu espírito tem que agir e viver nessa encarnação, simplesmente tudo vai se abrir, tudo vai brilhar para você. Tanto que se vocês observarem no canto esquerdo, lá no fundinho da carta, tem um homem caminhando com um cetro na mão, meio que dando a entender de que aquele homem lá do cinco de copas, ele foi embora, ele entre aspas morreu e renasceu, e agora ele tá vendo de novo a leveza da vida. Ele aceitou que aquilo lá atrás acabou e agora ele pode viver uma nova história. Então, o Seis de Copas ele mostra exatamente aí duas criancinhas brincando, rindo, se divertindo, com muita leveza, com muita tranquilidade e totalmente alheias aos problemas do mundo, porque elas estão tão focadas em construir o caminho delas que para elas não existe nenhuma preocupação além disso. De novo, leiam o livro O Alquimista, que ele pode ajudar muito a vocês entenderem esse momento do Seis de Copas e de como a gente precisa se encontrar interiormente para a gente viver a vida em sua completude. Então, o Seis de Copas é uma carta geralmente muito boa, é uma carta que representa, de novo, a doçura da infância. Geralmente, essa carta pode representar também nostalgia, pode representar relacionamentos e o encontro com alguém que vai te fazer se sentir leve, feliz, alegre, renovado. Então, é uma carta geralmente muito boa que fala sobre um relacionamento maduro e legal para você vivenciar de uma forma a você ser feliz na sua vida. E geralmente é um arcano que fala sobre alguém que vai vir para acrescentar. Mas, de novo, isso daqui não significa que você necessariamente vai ter um romance com alguém. Esse arcano ele fala muito sobre um romance interno com você mesmo, onde você está tão feliz com você mesmo que automaticamente tudo na sua vida parece maravilhoso e perfeito. Então o Seis de Copas ele fala sobre esse reencontro com a nossa essência, é um arcano muito positivo do naipe de copas, e é um arcano que nos ajuda a entender muito melhor a nossa própria vida. Geralmente, quando eu estou explicando esse caminho do 5 para o 6 de copas e depois do 6 de copas volta ao 7 de copas, sempre me questionam. Mas, Francisco, qual o sentido disso? Porque a gente chega no 6 de copas, tudo se resolve, tudo fica maravilhoso, a pessoa tá vivendo a lenda pessoal dela e do nada volta para um 7 de copas negativo. Não estou vendo o sentido aí no tarô. Bem, quando você encontra a sua vocação, quando você encontra aquilo que é para você fazer de verdade, você também vai ser testado pela vida em relação a se você realmente vai sustentar esse novo caminho e se você vai se dedicar a ele com confiança e fé. Então, não é porque a pessoa encontrou o caminho dela que vai ser mamão com açúcar e tudo maravilhoso e tudo vai fluir rapidamente, facilmente. Vai sim, vai acontecer isso também, mas vão ter momentos naturais de teste para ver se ela realmente se firmou nesse novo caminho ou se ela vai desistir. E aí o 7 e o 8 de copa serão sobre isso, sobre essa pessoa se reconhecendo com essa nova vida que ela está construindo a partir de agora. Então no 7 de copa vocês vão entender melhor onde é que eu quero chegar com essa história e vocês vão compreender melhor. Mas sim, aproveitem o momento da felicidade, da nostalgia, da leveza e da alegria que o Seis de Copas pode nos oferecer. Porque quando a gente vive essa leveza de encontrar a nossa criança interior, nós percebemos que o sucesso é a única possibilidade.